Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo São João, versículo 1 em diante, como está escrito: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não bastarão para cada um desse comer um pouco? E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram e que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou tanto, de um grau tão infinito, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pela sua bondade maravilhosa nos deu o Espírito Santo para nos ensinar as verdades profundas da palavra do Senhor, visto que a nossa mente pequena, a nossa mente finita, não dá para conceber a grandeza de Deus, e assim é necessário a mediação do Espírito Santo para trazer à luz a palavra do Senhor para o nosso coração, com a finalidade de nos fazer crescer até a estatura de varão perfeito, pois esse é o propósito de Deus, formar Jesus Cristo em nós, para sermos luz do mundo e para sermos sal da terra. O texto é conhecido, é bonito, maravilhoso, porque uma grande multidão seguia Jesus e o lugar era deserto. E Jesus então disse aos discípulos: onde compraremos pão para matar a fome desse povo? E ele falava isso para testar. O que eu acho, o que eu entendo e o que eu vejo da palavra de Deus e que me encanta, eu fico maravilhado, é a maneira que Deus trabalha. Deus nos leva a circunstâncias adversas, nos leva a
vielas, a becos sem saída, nos leva ao mar vermelho, nos leva ao muro de Jericó, nos leva a lugares intransponíveis que a nossa mente e que a nossa força acaba somente em ver a grandeza do obstáculo que está em nossa frente. E assim, então, o Senhor se revela em toda a sua glória, em todo o seu poder, para mostrar e nos ensinar que nós somos finitos e nós não temos força, não temos poder em nós mesmos, não temos capacidade, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Essas adversidades da vida, que muitas vezes nós somos levados a participar dela, é apenas o jeito bonito de Deus em mostrar a nossa fragilidade e mostrar a sua grandeza, não apenas como exibição, mas para que nós pudéssemos acreditar nele e descansar totalmente em seu poder. Aqui a Bíblia diz que Jesus sabia o que estava para acontecer e mesmo assim falou com o discípulo para testar o discípulo e mais do que testar, para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a atenção, digno da nossa fé, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. A outra questão que eu levanto aqui é a parte teológica, é dizer que ele mostra aqui que ele é onisciente. Ele já sabia o que estava a acontecer. Eu gosto da palavra do Senhor, porque eu vejo um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus que é uma coisa só, todo dia. Para Deus não tem tempo, não tem espaço, para Deus não tem novidade, tudo está diante dele e sempre esteve diante dele. A nossa mente finita encontra dificuldade para conceber, porque nós queremos trazer Deus para a nossa limitação terrena e uma mente tão pequena como a nossa para conceber essa verdade profunda da palavra de Deus, de que Deus, ele é uma coisa só. Deus não tem tempo, não tem espaço. O que acontece comigo hoje já aconteceu no coração de Deus. O que vai acontecer já aconteceu. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. É bom a gente entender isso, que ele morreu antes da fundação do mundo. O que aconteceu com Jesus Cristo ali na cruz do Calvário já havia acontecido na eternidade. Apenas se cumpriu aos nossos olhos para nós contemplarmos a grandeza desse Deus e o que o Deus já fez. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez. Não é que Jesus vai morrer ou ia morrer lá na cruz, ele já havia morrido no coração de Deus lá na eternidade. E isto nos faz entender quando Paulo, escrevendo no livro de Efésios, primeiros capítulos, fala a respeito fala a respeito da predestinação, fala da eleição, e nós temos maior dificuldade para entender essa questão de eleição e predestinação, porque nós queremos trazer Deus para o nosso mundo, que é tão pequeno, e nós esquecemos que Deus, ele é eterno. Ele não é apenas onisciente, mas ele já existia e já sabia tudo.
que já tinha presenciado e visto tudo antes mesmo que acontecesse. O que Paulo está escrevendo no Efésios capítulo 1 é exatamente que o que aconteceu e que acontece conosco já havia acontecido. E que havia pessoas que haveriam de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, haveria de crer nele, e haveria pessoas que iriam rejeitá-lo. Ele sabia, antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, Deus já sabia quem ia aceitar Jesus como Senhor e Salvador e quem havia de rejeitá-lo. Aqueles que iriam aceitar Jesus seriam justificados, seriam perdoados, seriam salvos, teriam direito à herança de Deus. Não é que Deus, naquele momento de Paulo, naqueles dias que estava ali, havia determinado quem é crente e quem não era crente. Não, isso já havia acontecido antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos de tratar. Ele predestinou, baseado no sacrifício de Cristo antes que houvesse mundo, aqueles que crerem, predestinou para a vida eterna, e aqueles que rejeitaram para a perdição eterna. Mas ele viu isto antes que eu viesse a nascer, antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra. Para Deus não há novidade. Para Deus não há novidade. Ele sabe quantas pessoas vão se converter nesse planeta Terra. Ele sabe quantas pessoas vão rejeitá-lo. Ele sabe quantos filhos dele vão ser martirizados pelo Estado Islâmico. Ele sabe tudo, ele já viu tudo. Não tem novidade para Deus. Ele sabia que os discípulos iam ficar em aperto na questão dos pães, de comida para aquela multidão de quase 5.000 pessoas. Ele sabia, mas sabia também que os discípulos teriam uma lição maravilhosa e que jamais iria sair da mente deles, ia formar o caráter deles, na certeza de que o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós amamos, o Jesus que nós aceitamos, ele é todo-poderoso, ele é onipotente, único potente, único que faz, ninguém pode impedir. Ele é único, ninguém é potente como o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia mesmo antes de acontecer. Parecia que ele estava brincando com os discípulos. Há um pastor na internet que fala que Deus gosta de brincar. Ele é brincalhão, mas quando os textos que o pastor fala a respeito que Deus é brincalhão, mostra apenas o respeito que Deus tem por aquilo que ele mesmo fez na questão do livre-arbítrio. Quando ele pergunta para aquele homem que está à beira do poço que se queria ser curado, realmente Jesus não estava brincando, ele estava apelando para o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio dá abertura para a ação de Deus em nossa vida. Você quer ser curado? Então, se ele decide pelo livre-arbítrio, então Deus podia curá-lo, como aconteceu. Mas se ele rejeitasse também pelo livre-arbítrio, então estava perdido. Então não era uma brincadeira que Jesus estava fazendo. Era algo muito sério que nós não podemos passar por cima sem fazer comentários a respeito do assunto, porque o único responsável por não acontecer milagres e milagres em nossa vida somos nós mesmos, que decidimos não permitir Deus realizar grandes milagres em nossa vida, porque Ele pode realizar tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente. E um dos seus
discípulos, versículo 8, André, irmão de Simão Pedro, disse aqui: há um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Aí me faz lembrar aquele texto lá de 2 Coríntios, que disse: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aqui o discípulo estava olhando, e o que o discípulo viu foi 5 pães e 2 peixes e uma multidão. E sabia aquele discípulo que aqueles 5 pães e 2 peixes não era suficiente. Naquilo que se vê, nós muitas vezes andamos por aquilo que nós vemos, aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos tocar. Nós andamos, e quando nós andamos naquilo que podemos tocar, ou aquilo que nós podemos ver somente quando nós andamos nisto, nós perdemos a grandiosidade dos recursos celestiais guardados num tesouro eterno, ou num celeiro eterno para suprir as nossas necessidades. No celeiro de Deus havia pão suficiente. Era invisível, mas era real. Eu gosto de lembrar sempre que as coisas de Deus são invisíveis, mas são reais. A nossa saúde está garantida, a nossa paz está garantida, o nosso dinheiro, o nosso sustento já está garantido por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais, onde? Em Cristo. Em Cristo está tudo que eu preciso para o meu viver, só que é invisível. Eu só posso experimentar através da fé, através da confiança que eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, eu tenho um Rei que cuida da minha pessoa e que traz do invisível para o visível todas as vezes que eu preciso de uma bênção, que não será criada por Ele, porque já está pronta, guardada em Cristo para os seus filhos. Gosto bastante de pensar nisso. Não atentando nós nas coisas que se veem. Felipe viu 5 pães e 2 peixes e viu que não era suficiente. Sempre nós vamos ver que os nossos recursos são insuficientes. Isso aí muitas vezes apavora. Se nós olharmos somente para aquilo que está em nossas mãos, visíveis a nossos olhos humanos, se nós andarmos apenas pelo salário que ganhamos, andar pelos recursos da ciência humana, se nós andarmos somente nessas coisas, nós estaremos perdidos. A nossa vida é milagre, apenas que o homem não é capaz de ver. Por exemplo, quantas pessoas plantam feijão, plantam arroz, que chega em nossas mesas? Muitas vezes eu fico ali em São Paulo olhando aquela multidão toda, na rua direita, ali na Sé, são pessoas tropeçando uma na outra de tanta gente. E eu fico sempre pensando, quantas dessas pessoas plantaram um pé de feijão, ou um pé de arroz, ou uma semente que sequer? A maioria daquele pessoal nunca plantou, mas, no entanto, nunca falta comida na mesa. Sabe por que não falta comida na mesa? Porque Deus, Jesus, Ele é a ressurreição. Ele ressuscita a semente. Ele multiplica a semente, para que nada nos falte. A providência divina, invisível, nós somos sustentados por aquele que é invisível. E o que eu gosto muito é que esta semente de Deus que alimenta a humanidade, que nunca plantou nada,
é fruto do poder da ressurreição, ele ressuscitando a semente para que a vida chegue em nossa mesa e nós possamos sobreviver. Não atentar para aquilo que se vê. Nós vamos ver somente recursos limitados, humanos dessa terra, mas Deus traz para nós os recursos do céu. O que nós temos que pedir a Deus é que desvenda os nossos olhos para nós vermos a grandeza do seu poder, a grandeza do suprimento, o suprimento de todas as nossas necessidades, e que o Senhor nos ajude a crer, a descansar nele. Como o salmista no Salmo 23 disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me, veja bem, em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. A segurança, quando você crê no Senhor Jesus e olha para Ele, é capaz de ver o que Ele pode fazer. Você está vendo, sem dúvida alguma, os recursos divinos, os recursos celestiais, que ainda que eu não vejo, mas estão disponíveis para mim na pessoa do nosso Deus. Assim, Jesus solucionou o problema na questão dos 5 pães e 2 peixes. Todos foram alimentados, ainda sobraram 12 cestos de pedaços, porque com Deus é assim, Deus não tem miséria. Deus não tem miséria. E sabe uma coisa, meu ouvinte? Quando nós no Brasil hoje estamos ouvindo falar somente de crises e crises, eu tenho alegria de dizer para você que o céu não está em crise. O céu não está em crise. E me faz lembrar também de uma coisa engraçada que aconteceu, que havia um bêbado na cidade, e o bêbado estava andando na rua, veio uma pessoa que acredita em imagem de escultura, que acredita em santo, e essa pessoa estava pedindo esmola para um santo. E aí o bêbado falou: rapaz, até o céu está em crise, porque os santos estão saindo do céu para pedir esmola na terra. Que coisa! Olha o pensamento do bêbado, mas é coerente. Os santos saem do céu para pedir esmola para um cachaceiro, um pingaiada aqui na terra.